Bom dia a todos, espero que todos estejam bem, aproveitando esse momento que temos que ter o isolamento social para estudar, nos atualizarmos, sem entrar nessas discussões do que é certo fazer, se é certo ficar em casa, se é certo sair para trabalhar. Vamos fazendo o nosso melhor na medida do possível e aproveitando esse tempo que não estamos tendo a aula presencial para nos mantermos atualizados, ok? Principalmente na nossa disciplina e, consequentemente, principalmente em direito do trabalho em si, temos tido muitas alterações, muitas medidas provisórias. Com certeza isso vai ter uma grande discussão lá na frente com ações trabalhistas ou mesmo fiscalizações. Então, mais do que nunca, mantenham-se atualizados, busquem informações, leiam sobre isso, mas leiam sobre em sites confiáveis, principalmente. Não fiquem entrando em sites assim que vocês não sabem a procedência da informação, ok? Espero que estejam acessando nosso AVA e vendo os materiais que eu estou postando lá. E é sobre eles que eu quero conversar com vocês hoje. Postei 4 materiais, um falando sobre nulidades, outro sobre petição inicial, outro sobre respostas do réu e processo e procedimento. Então vamos fazer um breve apanhado sobre esses 4 materiais, ok? Nulidades. Dentro do estudo das nulidades, eu posso dividi-las em 4 grupos. O grupo que tem a chamada mera irregularidade é um erro que ele em si não vai acarretar prejuízo para nenhuma das partes e sequer gerar a invalidade daquele ato. Como exemplo, temos mais a questão no processo físico, quando havia uma numeração errada de páginas, ou mesmo se o juiz fizer menção a um documento número 27, quando na realidade o último documento é número 26. Isso não gera em si uma nulidade para aquela decisão. Temos as nulidades absoluta e relativa. A nulidade absoluta é aquela que ela ataca uma norma de ordem pública e que por conta disso ela pode ser declarada inclusive de ofício pelo juiz. As nulidades relativas, elas dependem de arguição da parte contrária. Então é o que nós já conversamos em sala de aula, aquela situação onde eu tenho o indeferimento de uma pergunta para testemunha em mesa de audiência. Se eu não protestar imediatamente, mostrando o meu inconformismo por aquele posicionamento do juiz, isso haverá preclusão, ou seja, futuramente eu não vou poder alegar que aquilo é um vício e que gera uma nulidade, ok? Temos também a chamada inexistência do ato. Seria o caso de um juiz já estar aposentado, já ter sido publicada o ato administrativo concedendo a sua aposentadoria e que ele venha publicar uma sentença. Essa sentença foi feita, no caso, por um juiz incompetente, porque a partir do momento que ele já não é mais magistrado, que ele está aposentado, ele se torna incompetente para proferir uma decisão. Então, aí nós temos um ato inexistente, ele sequer vai fazer parte do ordenamento jurídico, ok? Em sequência, estudamos um pouco sobre petição inicial. A petição inicial, a função dela é trazer os limites da lide, sejam os limites subjetivos, onde eu defino quem é a parte que está litigando e contra quem ela litiga, e os limites objetivos da lide, o que eu estou pedindo naquela ação trabalhista, ok? A possível alteração desse limite objetivo da lide, se o réu já tiver apresentado a sua defesa, vai depender de consentimento da parte contrária. Então, o reclamado, vai ter que concordar com essa alteração, com esse aditamento na inicial, onde eu acrescento algum pedido. Já, se não ocorreu ainda a apresentação de defesa, se o réu ainda não respondeu, não se manifestou com relação aos pedidos, ele pode fazer sim um aditamento da sua inicial, ok? Posteriormente, estudamos as formas como o réu vai responder, vai se defender da petição inicial apresentada. E aí eu posso dividir isso em 3 possibilidades de defesa.
nós temos a defesa propriamente si, ou também chamada de contestação, que é o termo mais usual por nós na Justiça do Trabalho. Temos as chamadas exceções, aí eu posso ter a exceção de incompetência, exceção de impedimento e exceção de suspeição. E temos também a reconvenção. A reconvenção, ela é o contra-ataque do reclamado, ou seja, a partir do momento que houve uma petição inicial, ele reclamado se defende com a apresentação da sua contestação, ao mesmo tempo ele ataca, ele formula um pedido contra o empregado. Podemos citar como exemplo uma ação onde o empregado vem pedir uma indenização, pedir horas extras, equiparação salarial. O reclamado, além dele negar isso, apresentar os motivos que justificam, embasam a sua defesa, ele pode formular um ataque no seguinte sentido: olha, o empregado tinha que me devolver o notebook, tinha que me devolver o celular, mas não os devolveu. Então, eu peço que eu lhe faça essa devolução imediata. Caso contrário, eu quero que ele arque com a indenização correspondente a esses valores. Tudo bem? Dentro da contestação, então voltando, porque ela é a principal forma de defesa que o reclamado vai se utilizar, nós temos que observar dois aspectos. Eu não posso fazer uma impugnação genérica. O que seria isso? Pego e faço uma negativa geral. Não devo nada, ponto. Não, eu tenho que fazer uma impugnação especificada, ou seja, cada ponto que foi objeto de pedido na petição inicial vai ter que ser contestada por mim, vai ter que ser impugnada, ok? Também dentro dessa questão da contestação, eu tenho que usar todos os meus argumentos, ou seja, se dentro de um pedido do reclamante couber mais de uma tese defensiva, eu vou me utilizar de todas essas teses nesse momento da defesa. Esses são os dois principais princípios que vão regular a questão da defesa pelo reclamado. Passamos em seguida ao estudo do processo e procedimento. Dentro da Justiça do Trabalho, podemos dizer que há 3 procedimentos. Veja, não confundam os procedimentos que existem na Justiça Comum com a Justiça do Trabalho. Como já estudamos, como já reforçamos muitas vezes, dentro da Justiça do Trabalho, nós temos situações atípicas, situações sui generis que se aplicam especificamente e exclusivamente à Justiça do Trabalho. Então vamos lá. Dentro da Justiça do Trabalho, dentro do processo do trabalho, falamos que há 3 tipos de procedimento. Eu tenho o procedimento sumário, onde as causas que estarão sujeitas a esse procedimento são aquelas que o valor dela não excede a 2 salários mínimos. Depois eu tenho o procedimento sumaríssimo, com causas que vão até o valor de 40 salários mínimos, e o procedimento ordinário, que englobam processos com valores aí, pode chegar na ordem de milhões de reais. Tudo bem? Dentro do processo sumaríssimo, a principal diferença que nesse momento que estamos estudando, da fase de conhecimento, é quanto ao número de testemunhas que eu vou poder ouvir numa audiência. O procedimento sumaríssimo comporta 2 testemunhas por cada parte envolvida. Por que cada parte envolvida? É muito comum eu ter no polo passivo mais de uma empresa, principalmente quando eu tenho questões de terceirização. Então, eu tenho a tomadora de serviço e a prestadora. Nessa situação, cada uma dessas empresas poderá ouvir até 2 testemunhas. Já no procedimento ordinário, a oitiva de testemunha será de até 3. Então, vejam, eu já aumento a questão da minha prova testemunhal. Temos também um procedimento dentro da Justiça do Trabalho que nós podemos classificá-lo como um procedimento especial, que é o chamado inquérito para apuração de falta grave. Esse procedimento ele se destina a comprovar na Justiça do Trabalho que aquele dirigente sindical ele cometeu uma falta grave e que, portanto, deve ser rescindido o seu contrato de trabalho. Vamos lembrar que quando estudamos na questão das rescisões contratuais, vimos também a questão das estabilidades. E dentro das estabilidades eu tenho o chamado dirigente sindical, que é aquele empregado
que é eleito para representar os trabalhadores junto ao seu sindicato. Esse empregado, ele tem uma garantia de emprego desde o momento que ele é eleito até 1 ano após o término do mandato junto à diretoria sindical. A demissão desse trabalhador somente será possível mediante o ajuizamento do inquérito para apuração por falta grave. Ou seja, ainda que ele cometa um ato que seria passível para outros empregados de justa causa, esse empregado, o dirigente sindical, ele só vai poder ter rescindido o contrato quando a Justiça do Trabalho assim declarar, ok? Então, é uma ação que, no caso, é ajuizada pela empresa e o empregado, nesse caso, ele passa a ser o réu. E lá vai ser produzida provas que demonstrem que o ato dele é uma falta grave. Para esse tipo de processo, inquérito para apuração de falta grave, o número de testemunhas que poderão ser ouvidas são até 3 testemunhas, ok? Esses são os principais pontos que eu gostaria de ressaltar com vocês, a relação dos materiais que eu já postei para estudo. Espero que releiam com atenção, busquem, façam pesquisas nos tribunais, vejam decisões, estudem materiais, doutrinas sobre esses pontos, porque na próxima aula vamos começar um estudo muito importante no processo de trabalho, que é justamente o estudo das provas. Vamos estudar os tipos de prova que são admitidas, a questão do ônus de prova, a teoria dinâmica da prova também. Okay? Eu gosto de dizer que esse ponto de provas é o coração, é o principal aspecto que temos que nos dedicar com muito atenção, com muito estudo, ok? Pessoal, ficamos por aqui. Em caso de dúvidas, entrem em contato comigo, que juntos a gente pode superar com certeza esse momento que estamos vivendo. Ok? Mas nunca deixem de estudar, ok? Um abraço e até a próxima.